Repete comigo assim: o Deus que me vê. O Deus que me vê. Essa palavra, essa expressão, ela foi declarada pela primeira vez por Agar, quando ela estava sentada, sozinha, desesperada, escondida e fugindo. E Deus enviou um anjo do Senhor para encontrar com ela. E no momento que ela teve uma conversa com o anjo do Senhor, ela disse assim: eu não sei o nome desse anjo, mas eu vou chamar ele a partir de hoje de Jeová Leroi, o Deus que me vê. Repete comigo. Está muito ruim, diga: o Deus que me vê. Deus está te vendo. Eu quero dizer que Deus nunca tirou os olhos de você. Independente da situação, da circunstância, do problema, seja lá o que for, Deus nunca tirou os olhos de você. Porque o Deus que me vê é o Deus que te vê. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus está te vendo. Diga assim: Ele viu ontem, Ele está vendo hoje. E Ele vai continuar olhando e vendo você amanhã. Eu vou contar uma história para você, que é a história de Agar, e é uma história romântica da Bíblia, mas é romântica para o lado de Sara e de Abraão. Abraão tinha uma promessa de um filho, mas esse neném não nascia, até que de repente Sara resolveu dar uma mãozinha para Abraão e entregou para ele de bandeja a escrava dela, para ele ter relação sexual com ela e ter um filho com ela. E tudo muito bonito quando a gente olha para a história de Isaac, que 13 anos depois disso veio a nascer, mas existe o lado da história que não é tão lindo assim, mas que retrata sofrimento, dificuldade e problema. E justamente essa mulher usou essa expressão e fez essa declaração num momento difícil da vida dela: o Deus que me vê. Porque às vezes a gente fica achando que Deus ele só olha para quem é proeminente, só olha para quem é escolhido, só olha para quem tem promessa, mas não é nada disso. Deus tem os seus olhos colocados em cada um de nós, em todos nós, e especificamente nessa noite Ele está olhando para mim, mas Ele também está olhando para você. Diga para mim. Essa história é interessante, porque muita gente acha que Agar foi presunçosa, mas ela não teve escolha, ela foi uma mulher sofrida, e o desejo dela, as escolhas dela não eram dela, pertenciam à sua senhora. Ela nunca pediu para deitar com o marido dela, da outra, da Abraão, nunca pediu nada disso, mas ela foi forçada, ela foi obrigada, ela teve que fazer aquilo, e depois ela se sentiu superior, e acabou sendo desprezada e perseguida, e uma vez perseguida teve que fugir. Sabe, tem muita gente que está fugindo porque sentiu de alguma forma, de alguma maneira, um tipo de perseguição, de dificuldade, não se viu tão bem assim, ou tão bom assim o suficiente, mas eu quero dizer que independente disso tudo, Deus está te vendo. Deixa o Deus que me vê. Diga de novo: Deus que me vê. Então o mesmo Deus que viu Isaac é o Deus que viu Ismael. O mesmo Deus que vê Sara é o mesmo Deus que vê Agar. O mesmo Deus que vê você. Diga: me vê. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado, diga assim: Ele vê você também. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele enxerga a todos, e cada um de nós não está oculto nem escondido dos seus olhos. Gênesis capítulo 16, versículos de 7 a 15, diz assim: o anjo do Senhor, repete comigo. Toda vez que essa expressão aparece no Antigo Testamento dessa forma aqui, ó, o anjo do Senhor com letra maiúscula, os teólogos ensinam e aceitam que é uma prévia encarnação do próprio Cristo, que se manifesta a uma pessoa em determinadas situações e lugares. E assim foi com Agar. Sabe, o anjo do Senhor, Jesus, ele não apareceu para Sara, mas ele apareceu para Agar. Por quê? Porque a rejeitada aos olhos de todos, a desprezada aos olhos de todos, é amada, é querida e é vista por Jesus. Você é visto por Jesus, é disso que eu estou dizendo. Então o anjo do Senhor encontrou Agar, e ela estava perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou para ela assim: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Sabe, a pessoa quando se entra nessa rota
dessa situação, ela está sempre fugindo de alguma coisa, está sempre se escondendo de alguma coisa. Ela tenta, às vezes, se autoafirmar, em cima de um argumento próprio, de uma justiça própria, de que foi desprezada, foi perseguida, ou alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que o indivíduo começa a fugir, mas mesmo na sua fuga, Deus te vê. Repete comigo: Deus que me vê. Ela estava lá longe, ela tinha fugido, estava longe do arraial, estava longe das pessoas, estava longe da igreja, estava longe da célula, estava longe da família. Às vezes a gente está dentro de casa, mas está longe da família. Às vezes está dentro da igreja, mas está longe da igreja. Às vezes está dentro da célula, mas está longe de Cristo. Você pode estar longe de Cristo, mas Cristo nunca esteve longe de você, porque Ele é Jeová Leroi, o Deus que te vê. Estou fugindo, disse ela. Mas disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Vamos repetir essa frasezinha que está lá no versículo anterior, versículo 9, quando diz assim: volte. Vamos falar a frase toda? Volte. Agora vamos trazer isso para a nossa linguagem hoje. Volte, diga volte. Diga para quem está do seu lado: é o tempo de voltar para o seu Senhor e se sujeitar a Ele. Quem é o seu Senhor? Volte para Ele hoje. Sujeite-se a Ele. Não fuja dele, porque Ele tem os olhos colocados em você. E quando você volta, quando Agar voltou, o anjo do Senhor começou a fazer promessa para ela de novo. Entenda, muitas promessas que foram feitas a Isaac, foram feitas também a Ismael. Multiplicarei a descendência do seu filho, disse ela, ele será valente e forte como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e todos lutarão contra ele, mas ele viverá. Mesmo no meio da hostilidade contra todos os seus irmãos. E esse foi o nome que ela deu ao Senhor, porque o Senhor havia falado com ela. Hoje o Senhor está falando com você. E você também vai poder chamar o Senhor de Jeová Leroi. Diga: o Deus que me vê. O Deus que te vê. Ele trouxe você até aqui, porque Ele quer ter um particular com você no meio de muita gente. Ele quer ter um particular, um especial, um momento com você. Diz amém? Sabe, Agar teve um filho, o nome desse rapaz, dessa criança, era Ismael. E Sara também depois teve um filho, o nome do filho de Sara era Isaac. Era, não, é. Isaac e Ismael. Ismael e Isaac. Sabe, existem pessoas, não é aqui nenhuma soberba, mas assim, existem pessoas como eu, como meus filhos, e como muitos outros que estão aqui, que são escolhidos desde o ventre. Ontem lá no encontro, eu estava conversando com o pastor Isaías, ele estava me lembrando o testemunho de como ele não podia, Amanda não podia ter filhos, e como o Senhor sobrenaturalmente trouxe Sofia, e depois trouxe Benjamim, e todas as dificuldades. Eu também assim, minha mãe não podia ter filhos, mas eu estou aqui. Por quê? Porque nós somos frutos de uma promessa. Mas nem todo mundo é fruto de uma promessa. Muitos aqui são, mas outros não são. Mas no final, como você se vê? Você se vê como Isaac, filho da promessa, ou você se vê como Ismael, o filho natural, aquele que veio por acaso, sem nada desse mundo para se apegar? O que eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus: seja você Ismael, diga Ismael, ou seja você Isaac, diga Isaac, Deus te vê. Ele te vê, independente de quem você seja. Se você está aqui, Deus está te vendo. Gálatas capítulo 4, versículos 22 a 25, diz assim, Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, Ismael, mas o filho da livre nasceu mediante uma promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração entre essas mulheres que representam 2 alianças, diga promessa e lei.
Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos naturais para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Quem é você? É um filho da promessa ou é um filho natural? Eu quero dizer que no final das contas, o mais importante não é se você é um filho prometido, se tem uma promessa de Deus sobre a sua vida ou não. O mais importante é que Deus, Ele te vê. E quando Ele te acha, na verdade não é quando Ele acha você, mas é quando você consegue perceber que Ele está ali o tempo todo e você que não via Ele. Assim foi com Agar lá sentada, escondida, fugindo de Sara. Ela disse: agora os meus olhos também podem te ver, porque o Deus que te vê também quer ser visto por você. Os filhos da promessa estão Israel no meio da guerra, no meio da confusão, porque eles ficaram escravizados a uma promessa que não consegue se cumprir, porque eles não conseguem crer. Sabe, a promessa de Deus para nós não é uma promessa simplesmente baseada na genética, baseada na sua filiação, na sua ancestralidade, mas é baseada na fé. A promessa é para os filhos de Abraão, e os filhos de Abraão são aqueles que creem. Não importa se é Isaac ou Ismael, a promessa é reservada para quem crê. Diga: eu creio. Se você crê, você é filho da promessa. Pode ter sido fruto de um erro, nasceu por acaso, pode ser bastardo, pode ser abandonado, pode ser não querido, pode ser não querido pela sua família, pode ser rejeitado por quem quer que seja, mas o que eu quero lhe dizer é que Jeová se chama Leroi nessa noite. É o Deus que te vê, é o Deus que te vê, é o Deus que te viu, é o Deus que sempre esteve com os olhos colocados em você, não importa a história. Hoje, diga hoje, Ele quer mudar essa história para sempre. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Quando Ismael já era um rapazinho, um adolescente, e Isaac foi desmamado, Ismael, como qualquer adolescente, zombou do irmão mais novo. Chamou ele de qualquer coisa, fez alguma piada, fez alguma brincadeira, mas a mãe de Isaac, Sara, não gostou disso, e chamou Abraão e disse assim: manda essa escrava embora. Olha só. Às vezes essas coisas acontecem dentro da igreja, porque a igreja não consegue ter tolerância, o amor, o carinho, a atenção de Deus. Como eu disse semana passada e semana retrasada, quando nós erramos, nós queremos perdão e misericórdia, mas quando os outros erram, nós queremos justiça. Que muitas das vezes a palavra justiça, ela está camuflando uma outra palavra que se chama vingança, punição, correção. Mas Deus não é assim. Deus tem os olhos que tudo vê. O Deus que te vê, o Deus que via Isaac, era o mesmo Deus que via Ismael. O Deus que via o filho da promessa é o mesmo que vê o filho natural. O mesmo Deus que olha para um grande homem de Deus é o mesmo Deus que está olhando para você nessa noite. Diz amém. Abraão ficou com o coração partido. Certamente ele orou muito a Deus naquela noite. E Deus disse assim: pode deixar o menino ir. Por quê? Ele vai deixar de ser seu filho? Não. E quem é que entrega a promessa? A promessa, ela vem de Abraão para aqueles que creem, mas quem faz a promessa é Deus. O fato de se afastar de Abraão não fazia dele e nem tirava dele a herança que vinha do céu. Sabe, você pode ter andado longe, mas o Deus que te vê não riscou você do testamento dele. O seu nome, diga: o meu nome, está escrito lá. Porque Deus me vê. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado se ache até muito melhor do que você, porque tem uma promessa extraordinária de Deus na vida dela, mas eu quero dizer que Deus, Ele vê você tanto quanto vê essa pessoa, e o Deus que te vê está te abençoando, te prosperando e trazendo promessas renovadas para a sua vida hoje. Diga amém. Amém. É o Deus que te vê. Gênesis capítulo 21, versículos de 15 a 19, diz assim: quando acabou a água da vasilha, Abraão deu um odre de água e alguns pães para eles se virarem no meio do deserto, e só isso. Ou seja, mandou eles para a morte. Quem vai viver no deserto? Eu não sei se você já foi num deserto, se não foi, vai comigo, lá em Israel.
Sabe, o deserto é deserto mesmo. É seco, temperatura altíssima de dia e baixíssima de noite. Alguns pães e um odre de água, aquilo não dava para nada, era enviar a pessoa para a morte, era uma sentença de morte. Mas o Deus que via Agar e via Ismael, os protegeu e os guardou. Talvez você esteja andando no deserto da sua vida, no lugar da dificuldade, no lugar ermo, no lugar solitário, no meio de muitas pessoas, mas só você sabe a solidão que está no seu coração. Talvez você seja mulher rejeitada, talvez você seja um homem que é considerado incompetente porque nunca conseguiu sustentar a sua casa e que vive pulando de lugar em lugar e nunca teve nada. Mas eu quero dizer para você, o Deus que te vê, Ele está te sustentando desse jeito e vai abençoar a sua vida para que você possa crescer e prosperar. Eu digo amém sobre a sua vida. Então, quando acabou a água da vasilha, Agar pegou aquele menino, diz o texto, e deixou ele debaixo de um arbusto e foi sentar a alguma distância de um tiro de flecha, porque pensou assim: eu não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, no tiro de uma flecha, começou a chorar. O versículo 17 diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Vamos repetir? Deus ouviu o choro do menino. O menino rejeitado, o menino abandonado, o menino colocado para fora, Deus ouviu o choro dele. Mesmo que essa seja a situação da sua vida, não importa qual seja o motivo, importa que Deus te vê. Ele está te vendo, Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo o choro do seu coração. É o Deus que te vê. Sentado ali perto, então, Agar começou a chorar, e Deus ouviu o choro de Agar. Não, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, e olha que agora é com letra minúscula, não era mais o Senhor Jesus, mas um outro anjo de Deus clamou do céu, dizendo: Agar, o que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino, e lá aonde você o deixou. Levante o menino. Repete comigo: levante o menino. Pega ele pela mão. Porque farei dele um grande povo. Sabe, Deus hoje Ele quer fazer exatamente isso. Ele quer pegar você pela mão e levantar você. Por quê? Porque você é importante. O rejeitado será abençoado. O desprezado será abençoado. Aquele que não vem em valor será abençoado. Porque o meu Deus, Ele se chama Jeová Leroi e Ele te vê. Versículo 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos. A minha oração nessa noite é que Deus abra os seus olhos. Por quê? É fato que Deus te vê, mas é preciso também que o ao contrário, que o oposto aconteça. É preciso que os seus olhos também vejam. É preciso que os seus olhos também vejam. Qual o seu nome? Não ouvi, qual o seu nome? Hoje Deus está abrindo os seus olhos. Não para você ver o erro do seu irmão, não para você observar o ressentimento contra quem quer que seja, não para observar o problema de quem quer que seja. Deus está abrindo os seus olhos hoje para que você possa vê-lo e ver que o Espírito Santo está aqui nessa noite para levantar você. Ele veio te levantar, Ele é o Deus que te vê. Quantos querem ter os olhos abertos? Deus vai abrir seus olhos hoje, diz amém. Então Deus abriu os olhos deles. E Agar o que viu? Diga, uma fonte que representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está guiando você. E essa fonte que vai se tornar inesgotável e inacabável, ela vai habitar dentro de você, porque esse é o Deus que te vê. O que te aflige, Agar? Perguntou o anjo. Eu sou o Deus que te vê, disse ele. O que aflige o seu coração? O que fez de você um fugitivo? O que fez de você um desistido? O que fez de você, aos olhos dos outros, um problemático? E aos seus olhos, uma pessoa cheia de problemas? Eu quero dizer que Deus está aqui para te levantar nessa noite e dizer: eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te viu.
Eu sou o Deus que viu você sentado lá embaixo do arbusto no deserto. Eu sou o Deus que te viu naquela situação ou naquela outra. Eu estava lá, os meus olhos sempre estiveram sobre você. E hoje, eu quero que você me veja, porque assim como eu te vejo, você precisa me ver. Que jogo de palavras, né? Ele é o Deus que me vê, e nós somos os homens que precisamos ver a Deus na nossa vida. Que os seus olhos sejam abertos para isso. Por quê? Porque Ele sempre, repete comigo, Ele sempre esteve comigo. Nunca te deixou, nem nunca me abandonou. Você não sabe o que está falando, não sabe o que eu fiz. Eu o que estou dizendo, você não sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Jeová Leroi, do Deus que te vê. E não te vê como você acha, porque às vezes nós achamos que Deus nos vê no sentido de nos punir pelos nossos erros. O menino tinha zombado de Isaac, a mãe era uma escrava que poderia ser considerada desonrosa. Mas Deus continua olhando para eles, e mesmo no pecado, aos olhos de alguns, Deus continuava vendo eles e fez promessa para aquela família. Tem uma promessa para você, e essa promessa ela vai ser recordada, vai ser lembrada, vai trazer a memória, para que os seus olhos sejam abertos e você possa ver o Deus que te vê. Isaías capítulo 43, versículos 1 e 2 diz assim: mas agora, diga agora, ontem, ano passado, há 10 anos atrás, não, mas, amanhã, mês que vem, 2025, não, agora, diga agora, agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, repete comigo, não tema, pois eu o resgatei. Ele está te resgatando hoje. É o Deus que te vê. E Ele diz mais: eu chamei você pelo seu... Qual o seu nome? O Deus que te vê, Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece você na intimidade. Ele conhece o seu problema. Ele entende o seu problema. E mesmo que esse problema seja um grande problema, Ele já pagou na cruz para que esse problema esteja sanado. E não exista mais dívida nem nada de condenação sobre a sua vida. Diz amém? E Ele diz mais, versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Daqui a pouco você vai embora para casa e vai atravessar as águas, mas Ele vai estar com você. Se você morasse onde eu moro, talvez atravessar as águas seja um grande desafio, mas Ele vai estar comigo, porque Ele é o Deus que me vê. Quando você for para casa, talvez você tenha que passar por barricada. Alguém com arma na mão, radinho, essas coisas todas. Mas Ele é o Deus que vai passar lá junto com você, porque Ele é o Deus que te vê. Talvez quando você voltar para casa, a sua família seja hostil. O seu marido não esteja em casa, talvez esteja fazendo coisas erradas, ou a sua esposa. Você não sabe aonde o seu filho está, mas quando você voltar para casa, Deus vai voltar com você, porque Ele é o Deus que te vê. Quando? Diga, agora. Nesse momento, não é amanhã que Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso agora, nesse instante, nesse momento, nesse dia. Então, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque Ele é o Deus que te vê. Isso é tão folclórico, é tão romântico, é tão poético, isso é a verdade. É o Deus que te vê, que te chama, que te guarda, que te protege e que quer que você volte para Ele. Por quê? Porque tem uma promessa sobre a sua vida. Diz amém? Mateus capítulo 18, para nós terminarmos. Versículos de 11 a 14 diz assim: o Filho do Homem é um dos nomes de Jesus, o anjo do Senhor é outro, e Yeshua, o Salvador, é outro. Ele veio salvar o que se havia perdido. Diga assim: Jesus veio para salvar o que estava perdido. Oh, meu Pai, o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe, repete, garanto-lhe, que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam.
Vire para quem está do seu lado e diga assim: hoje, você é a pessoa mais importante. A única coisa triste nessa história é que existe aqui no versículo 13 uma expressão de Jesus que diz assim: e se conseguir. Jesus sempre, diga sempre, vai buscar uma ovelha perdida. Mas nem sempre a ovelha perdida quer ser achada. Mas ele diz, se ele conseguir, e ele vai procurar, ele vai buscar, ele vai varrer a casa, ele vai fazer tudo necessário. E se ele conseguir, grande festa, diga grande festa, muita festa no céu, por uma ovelha que foi achada. Esse é o Deus que me vê. Esse é o Deus que te vê. Eu não sei por onde você andou, mas eu sei que seja lá por onde for, Jesus viu você lá. E hoje, você veio aqui debaixo dessa tempestade. Por quê? Porque Ele tem um projeto e um plano para você. Porque Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua dificuldade. E hoje Ele está atraindo você de volta para Ele. Atraindo você de volta para Ele. E você? Quer ser achado? Se você quer ser achado, eu quero dizer que para você nessa noite, Ele está se revelando como Jeová Leroi, o Deus que te vê. Ele já te viu. E você, consegue vê-lo? Consegue ouvi-lo no seu coração? Chamando o seu nome, atraindo você, buscando você, trazendo você de volta, porque é isso que Ele está fazendo. Quantos conseguem perceber isso? Pode dizer um amém? Fique em pé comigo então agora em nome de Jesus.